a preservação de cada um desses recursos. Por exemplo, como medidas preventivas para os recursos naturais e o consumo ser consciente, nós precisamos, primeiramente, economizar. Economizar o quê? Economizar a água, tá certo? Reduzir o consumo daquilo que nós utilizamos e também fazer a reciclagem do lixo. Portanto, as medidas preventivas muito essenciais são a economia da água, vamos reduzir esse consumo para que ela não se esgote, porque apesar de ser um recurso natural, tá, ela pode ser levada à extinção, uma vez que de toda a nossa superfície nós só temos 3% de água potável no nosso planeta. Então nós precisamos entender que o consumo exacerbado, esse consumo excessivo, pode fazer com que ele se esgote. Então, nesse sentido, nós precisamos tomar medidas preventivas. E a economia da água, nesse sentido, é uma das medidas, tá certo? E também nós podemos fazer a redução e consumo consciente, reciclar tudo aquilo que nós chamamos de lixo, que é descartável. Vamos reciclar, vamos falar sobre a reciclagem mais à frente. Com relação à economia da água, eu quero reforçar aqui, reiterar o que já falei, que mesmo sendo um recurso renovável, seu consumo excessivo pode se esgotar. E aí, medidas como, no momento que nós estivermos escovando os dentes, fechar a torneira, tá certo? Diminuir o nosso tempo no banho. Você que gosta de banhar muito tempo, desligar o chuveiro e deixar ele derramando água muito tempo, vamos pensar nesse consumo consciente, tá certo? Muito bem. Vamos falar então aqui agora a respeito da reciclagem. Reciclagem, vamos lá, olho na tela para a gente ver a definição do que seja reciclagem. É o processo de reaproveitamento do lixo descartado, dando origem a um novo produto ou uma nova matéria-prima, com o objetivo de diminuir a produção de rejeitos e o impacto ambiental. Nesse processo, o primeiro passo para a realização do processo de reciclagem é a coleta seletiva, ou seja, a separação do lixo por material. E aí, nesse sentido, nós iremos aqui dar uma olhadinha na nossa tela, aprender que a partir das nossas lixeirinhas, o lixo que foi produzido, nós vamos colocar cada lixo produzido para ser reaproveitado ou ser reciclado de acordo com a sua espécie, né? De acordo com as especificidades. No caso, o plástico, o papel, o vidro, o material orgânico e o metal. Para o plástico, nós temos a lixeirinha de cor vermelha, e lá nessa lixeirinha de cor vermelha nós vamos colocar todo o material produzido que é reaproveitado ou que pode ser reciclado de acordo com a sua espécie, o caso, o plástico, os PETs, as garrafinhas, as tampinhas, certo? O papel na lixeirinha azul, tudo que é papelão, tudo que é papel que nós podemos reciclar, que nós podemos reaproveitar, nós colocamos, nós separamos, nós fazemos essa coleta seletiva de acordo com essa especificidade. O vidro na lixeirinha verde, tá certo? A matéria orgânica na lixeirinha marrom. E é por isso que a gente olha na coleta seletiva essas cores que vão identificar cada tipo de material. A matéria orgânica, que é o resto de comidas, o resto de alimentação, tá? De frutos, nós vamos colocar na lixeirinha de material orgânico. E na lixeirinha de metal, que é a lixeirinha amarela, nós vamos colocar todo o material que é produzido através do metal, tá certo? E aí a gente pergunta, o que pode ser reciclável desse material? Bom, o plástico ele é reciclável, as tampas, os potes, as garrafas, os recipientes de limpeza, os brinquedos, os baldes. E o que não é reciclável, mas que é plástico, pode ser plástico, as tomadas, o cabo de panela, as espumas, os acrílicos, as embalagens metalizadas não podem ser recicláveis, tá certo? As garrafas, os potes, os copos, os frascos de remédio que ele compõe a especificidade do vidro, tá? Eles podem ser recicláveis. O que não pode ser reciclável, que é considerado especificidade de vidros, os espelhos, as louças, as cerâmicas, os óculos e também as porcelanas não podem ser recicláveis. Que tipo de papel pode ser reciclável? O que não pode ser reciclável? Os jornais, as revistas, as caixas, os rascunhos, os papelões podem ser recicláveis. E o que não pode, da especificidade de papel, que não pode ser reciclável? Os adesivos, as etiquetas, a fita crepe, as fotografias, papel carbono,
Papéis engordurados, papel toalha, papel higiênico, não pode ser, então, nesse caso, reciclável, tá certo? Da especificidade metal, o que nós podemos reciclar e o que não podemos reciclar? As latas de refrigerantes, a lata de óleo, a lata de sardinha, as ferragens, canos, arames, pregos, tudo isso nós podemos reciclar. E o que a gente não pode? Os clips, os grampos, as esponjas de aço, as latas de tintas, as pilhas de bateria. Aí vai caber uma outra especificidade. Todas as atividades humanas, elas utilizam recursos naturais e elas vão gerar impacto no ambiente. E para que isso não aconteça de forma tão impactante, né, como nós vemos atualmente no nosso planeta, nós precisamos entender o que são princípios de consumo responsável, tá certo? E nós chegamos então no nosso quadro Você Sabia? Você conhece o símbolo da reciclagem? Você sabia que a reciclagem, o símbolo da reciclagem, ele surgiu na cidade de Chicago em 1971, quando uma empresa de papelão, reciclagem de papelão, ela resolveu patrocinar um concurso entre os estudantes de arte e design daquela cidade, para que eles criassem um símbolo que viesse a falar da consciência ecológica. E aí, um jovem de 23 anos chamado Gary Anderson foi o ganhador desse concurso. E aí ele idealizou o símbolo da reciclagem nesse formato. Algumas setas que têm o formato de um triângulo, formando então um ciclo na natureza, onde cada uma dessas setas tem um significado. Por exemplo, as setas simbolizam os recursos naturais renováveis, que são a água, o ar e o solo, e também a cor verde de cada uma dessas setas representam a própria natureza. Cada seta desse ciclo aqui, que ele criou como símbolo, a primeira seta representa a indústria, a segunda seta vai representar o consumidor, que vai consumir os produtos que são industrializados, que são fabricados nesses departamentos, nesses órgãos da indústria, e por fim a última seta que vai representar a reciclagem, o ciclo que é feito entre esses produtos, entre essa cadeia que começa com a indústria, vai terminar então no produto final, nos resíduos desses produtos. Então, foi assim que aconteceu, que foi criado o símbolo da reciclagem. E nesse momento nós vamos então para a nossa atividade de fixação do conteúdo que nós vimos hoje. Vamos lá então. Na questão de número 1, de acordo com o que nós falamos aqui na nossa aula de hoje, todos os elementos disponíveis na natureza que podem ser utilizados pelos seres vivos é chamado de quê? Aí nós temos três opções. Opção A, recursos humanos, recursos naturais, recursos financeiros. Qual dessas opções? Todos os elementos que estão disponíveis na natureza que podem ser utilizados pelos seres vivos são chamados de recursos naturais. Tudo que a natureza nos oferece. Ok? São exemplos de recursos naturais, de acordo com o que nós vimos na nossa aula de hoje. Nós temos então aqui três opções. Na opção A, carro, mesa, bola. Opção B, sorvete, chocolate, biscoito. Opção C, água, ar, animais e planta. Qual desses exemplos são considerados recursos naturais? Portanto, a opção correta, a opção C. A água, o ar, os animais, as plantas são considerados então exemplos de recursos naturais. Terceira questão. Os recursos naturais são classificados em... Os recursos naturais têm duas classificações. Eles pertencem a dois grupos, que são os renováveis e os não renováveis. Quarta questão. O processo de reaproveitamento do lixo descartado é chamado de... Tudo que é resíduo, tudo que foi descartado, tudo que foi produzido e é chamado de lixo, esse processo todo nós chamamos de reciclagem. E aí, turma, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Quero deixar aqui um forte abraço, saúde a todos e até o próximo encontro.
Quem compara, compra. Óticas Capricho. Aqui tem preço justo e o melhor atendimento. Óculos completo, armação mais lentes, apenas R$350. Aceitamos todos os cartões ou com uma entrada mínima de R$50. Você que vem embaçado, não vê bem pra longe ou perto, realize seu exame de vista na Ótica Capricho. Todas as quintas-feiras, das 9 ao meio-dia, na Rua Heráclito Nina, esquina com a Boticário, Rosário. Os interessados, agendar consulta pela nossa central de WhatsApp, 99110-6764. Óticas Capricho, é barato e sempre será. Bomba de ofertas Superlar. Ofertas o mês inteiro. Confira aí. Painel Bechara 199 à vista ou 10 de 19,90 no cartão. Refrigerador Consul 334 litros à vista 2.499 ou 10 de 249,90 no cartão. Bicicleta Free Action 1.319 à vista ou 10 de 131,90 no cartão. Guarda-roupa Visão Móveis à vista 999 ou 10 de 99,90 no cartão. Bomba de ofertas Superlar. Atenção, meu compadre e minha comadre, se você tem problemas na pele, como pano branco, manchas escuras, impinge, sífilis, úlcera, gastrite e outras doenças provenientes do sangue, chegou o depurativo do sangue LX S3 Quinas, produto de alta qualidade que já se encontra nas melhores farmácias da sua cidade. LX S3 Quinas, produto 100% natural. Atenção, exige o legítimo da caixinha 3 quinas. LX S3 quinas, nesse você pode confiar. A Pomada Santa é sem comparação no combate a reumatismo, artrite, artrose, bursite, peso nas pernas e dores musculares. Agora conte com a eficácia da Pomada Santa no combate a dores na coluna, pescoço, pés, joelhos, cotovelos, dores lombares, hematomas, torcicolo, distensões, dores musculares, inchaços, má circulação e dores nas articulações do corpo. Use a Pomada Santa. A Pomada Santa combate até mesmo aquelas dores causadas por excesso de trabalho, práticas de esporte e exercício físico. Quando for na farmácia, só compre se for a verdadeira Pomada Santa. O Arraiá de Preços Baixos Paraíba tá imperdível. Todos os setores da loja repleto de ofertas arrasadoras. Confecções, calçados, tudo para você fazer sua festa em até 10 vezes sem juros no cartão Paraíba ou 12 vezes nos demais cartões. E tem mais! No setor de móveis e eletros, ofertas imperdíveis e ainda dividido em 10 vezes sem juros nos cartões. Vem pro Arraiá de Preços Baixos Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Cuide bem da sua saúde. Nas farmácias Farbrais, você encontra toda a linha Melaço. Melaço Gold. Combate cansaço físico e mental, insônia, fraqueza, falta de apetite, resfriados constantes e ajuda no desempenho sexual. Compre agora o seu Melaço Gold. O que há de mais completo para a sua saúde. Melaço Kids. Para crianças de todas as idades. Seu filho mais forte e resistente. Tudo que seu filho precisa para crescer forte e saudável. Melaço Tônico. Dê um fim nas anemias e fraquezas. Melaço Imuno. Fortaleça seu sistema imunológico e se proteja das doenças, inclusive respiratórias, com mel, própolis, vitamina C, vitamina D3 e zinco. Você encontra toda a linha Melaço nas farmácias Farbrais. A Pax Funerária Nossa Senhora do Rosário oferece à sociedade um trabalho de qualidade e excelência com os melhores preços, em planos para toda a família. Planos popular com mensalidade de R$30. Plano luxo com mensalidade de R$40. Plano super luxo com mensalidade de R$50. E ainda temos o plano Golden especial com mensalidades de R$100 mensais. E se você for nosso cliente e estiver em atraso, venha negociar seu débito com até 50% de desconto. Promoção válida para cliente com mais de 4 anos em atraso. Na aquisição do seu plano ou no pagamento de suas prestações, você concorre a muitos prêmios. Venha nos visitar. Rua Heráclito Nina, número 2948. Contatos pelo fone 3345-2601 ou 98738-7062. Funerária é a Pax Nossa Senhora do Rosário. Qualidade e excelência.
Tá todo mundo comentando na cidade da nova loja. Eu estou falando da Feminices Moda 20 até 40. 20 até 40. Vista-se bem com o melhor da moda, gastando pouco. Saia de R$40, blusas a partir de R$20, cropped R$20, moletom infantil e adulto R$20, conjunto feminino e masculino de R$35, calça de R$40. Tá todo mundo comprando na Feminices Moda 20 até 40. Só falta você. Afinal de contas, vestir bem e gastar pouco, todo mundo quer, não é verdade? Então venha para a Feminices Moda 20 até 40, localizada na Avenida Heráclito Lina, Centro, Rosário. Ocasiões especiais merecem roupas especiais. Graça, estilo, beleza, elegância ateliê, aluguéis, vendas e confecções. Localizado na Alameda das Tulipas, Jardim Recreio, Rosário, Maranhão. Você sonha, a gente realiza. No Dia dos Namorados Diniz, ganhe 50% de desconto na segunda armação. Please, fala com a Diniz e venha garantir o presente do seu amor. Óticas Diniz, no bairro, na cidade, em todo o país. No Arraiá do Paraíba tem oferta de verdade. Painel suspenso Home Luminária LED, prateleira de vidro a partir de R$ 74,90 mensais. Painel com 3 nichos a partir de R$ 49,90 mensais. Rack com painel 2 portas com rodízio 2 nichos a partir de R$ 98,90 mensais. Rack com painel 2 portas com rodízio a partir de R$ 65,90 mensais. Toda a linha de móveis com entrega e montagem grátis. Chegou no Brasil o Potenmil Premium. Você sabia que mais de 40% dos casamentos acabam em divórcios por falta de diálogo, estresse, baixa hormonal e falta de apetite sexual? O que você está esperando para conhecer o Potenmil Premium? Melhore o seu desempenho sexual e volte a desfrutar dos prazeres a dois agora. O Potenmil é um suplemento inovador que chegou no mercado com ingredientes 100% naturais, sem efeitos colaterais e uma fórmula totalmente exclusiva para devolver ao homem todo o seu desempenho sexual e disposição para o seu dia a dia perdido ao longo dos anos. Além de melhorar o seu desempenho sexual, o Potenmil Premium é indicado para todas as pessoas que querem ter o melhor de seu desempenho no dia a dia e mais vitalidade. Ah, e o produto não possui contraindicações. Incrível, não é? Volte a viver o que a vida tem de melhor com Potenmil Premium. Promoção Dia dos Namorados Ponto Quente. Na compra de qualquer produto, você concorre a uma linda cesta de café da manhã. Na Ponto Quente você encontra cama, mesas, sofás, guarda-roupas e muito mais para presentear o amor da sua vida. Esperamos sua visita. Que as declarações sejam diárias e que o amor seja constante. É o que deseja a Ponto Quente a todos os casais. Rua Coronel Augusto Rocha, no centro de Rosário. Fone 98486-9322. Ponto Quente, a loja da gente. Olá pessoal da cidade de Rosário, eu sou Leslie Soares e estou passando aqui para trazer um super recadinho para você que precisa daquele dinheiro e não sabe como. Procure agora mesmo a UBLA de Rosário. Faça seu empréstimo na UBLA. Somos uma empresa especializada em fazer empréstimo a juros baixos de verdade. Isso mesmo, pessoal. E tem mais. Você fazendo seu empréstimo conosco, você vai participar da promoção Aniversário Premiado UBLA Maranhão Piauí, concorrendo a todos os meses a R$ 1.100 e no final da promoção 2 motos eletrônicas. Você não vai ficar de fora dessa, não é verdade? E para você, aposentado e pensionista do INSS, que já paga o seu empréstimo e está cobrando juros abusivos, traga suas dívidas de qualquer banco que a UBLA reduzirá os juros para vocês. Você precisa de crédito? A UBLA acredita em você. Em 30 cidades do estado do Maranhão e Piauí, quem não faz empréstimo na UBLA perde dinheiro.
Quem compara, compra. Óticas Capricho. Aqui tem preço justo e o melhor atendimento. Óculos completo, armação mais lentes, apenas R$350. Aceitamos todos os cartões ou com uma entrada mínima de R$50. Você que vê embaçado, não vê bem pra longe ou perto, realize seu exame de vista na Ótica Capricho. Todas as quintas-feiras, das 9 ao meio-dia, na Rua Heráclito Nina, esquina com a Boticário, Rosário. Os interessados, agendar consulta pela nossa central de WhatsApp, 99110-6764. Óticas Capricho, é barato e sempre será. Bomba de ofertas Superlar. Ofertas o mês inteiro. Confira aí. Painel Bechara 199 à vista ou 10 de 19,90 no cartão. Refrigerador Consul 334 litros à vista 2.499 ou 10 de 249,90 no cartão. Bicicleta Free Action 1.319 à vista ou 10 de 131,90 no cartão. Guarda-roupa Visão Móveis à vista 999 ou 10 de 99,90 no cartão. Bomba de ofertas Superlar. Atenção, meu compadre e minha comadre, se você tem problemas na pele, como pano branco, manchas escuras, impinge, chifres, úlcera, gastrite e outras doenças provenientes do sangue, chegou o depurativo do sangue LX S3 Quinas, produto de alta qualidade que já se encontra nas melhores farmácias da sua cidade. LX S3 Quinas, produto 100% natural. Atenção, exige o legítimo da caixinha 3 quinas. LX 3 quinas, nesse você pode confiar. A Pomada Santa é sem comparação no combate a reumatismo, artrite, artrose, bursite, peso nas pernas e dores musculares. Agora conte com a eficácia da Pomada Santa no combate a dores na coluna, pescoço, pés, joelhos, cotovelos, dores lombares, hematomas, torcicolo, distensões, dores musculares, inchaços, má circulação e dores nas articulações do corpo. Use a Pomada Santa. A Pomada Santa combate até mesmo aquelas dores causadas por excesso de trabalho, práticas de esporte e exercício físico. Quando for na farmácia, só compre se for a verdadeira Pomada Santa. O Arraiá de Preços Baixos Paraíba tá imperdível. Todos os setores da loja repleto de ofertas arrasadoras. Confecções, calçados, tudo para você fazer sua festa em até 10 vezes sem juros no cartão Paraíba ou 12 vezes nos demais cartões. E tem mais! No setor de móveis e eletros, ofertas imperdíveis e ainda dividido em 10 vezes sem juros nos cartões. Vem pro Arraiá de Preços Baixos Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Cuide bem da sua saúde. Nas farmácias Farbrais, você encontra toda a linha Melaço. Melaço Gold. Combate cansaço físico e mental, insônia, fraqueza, falta de apetite, resfriados constantes e ajuda no desempenho sexual. Compre agora o seu Melaço Gold. O que há de mais completo para a sua saúde. Melaço Kids. Para crianças de todas as idades. Seu filho mais forte e resistente. Tudo o que seu filho precisa para crescer forte e saudável. Melaço Tônico. Dê um fim nas anemias e fraquezas. Melaço Imuno. Fortaleça seu sistema imunológico e se proteja das doenças, inclusive respiratórias, com mel, própolis, vitamina C, vitamina D3 e zinco. Você encontra toda a linha Melaço nas farmácias Farbrais. Livre para todos os públicos. Olá, crianças, bom dia, tia Sônia aqui de volta com vocês. Hoje a nossa aula de geografia, lembrando sempre que essa aula faz parte do projeto pensado pela CEMED, Escola em Minha Casa, Projeto de Vida. Muito bem, meus amores, hoje na nossa aula de geografia, lembrando que os nossos alunos são os alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano. A nossa aula hoje é sobre meios de transporte, não é? Olha que assunto legal hoje que a gente vai tratar.
meio de transporte. Quando a gente fala de meio de transporte, do que a gente lembra? O que a gente lembra? Vamos pensar um pouquinho? Meio de transporte. Para que o meio de transporte serve? Quando é que a gente utiliza meio de transporte? Isso, é isso mesmo. Quem falou assim, tia Sônia, meio de transporte é a forma que a gente utiliza de ir para um lugar para o outro, é o carro que eu ando com o papai, é o ônibus que me leva daqui da cidade de Rosário para a nossa capital, não é? Para São Luís, é o trem que passa aqui no meio da nossa cidade, da cidade de Rosário. Acertou, muito bem. Então hoje nós vamos conhecer o que dos meios de transporte? Nós vamos conhecer os tipos, tá? Porque os meios de transporte, eles se dividem em 3 categorias. E nós vamos conhecer hoje essas categorias, esses grupos, como é que eles se separam, qual é o nome que ele recebe, tá bom? Vai ser bem legal? Mas como sempre, a tia Sônia trouxe umas imagens para nos ajudar a aprender melhor sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos junto com a tia Sônia aprender um pouquinho mais sobre meio de transportes? Então vamos lá. Muito bem. Aqui eu trouxe uma variedade de imagens de meio de transporte. E aí depois desse momento nós vamos dividi-los em grupos, tá bom? Vamos lá, vamos nomear cada meio de transporte que está aparecendo na nossa imagem. Então a gente percebe aviões, balões, ônibus, bicicleta, um trem, ambulâncias, um patinete. Será se o patinete também é meio de transporte, tia Sônia? Vamos descobrir. O que mais que aparece? Tem um navio, tem uma bicicleta, tem uma ambulância. Tia Sônia, a senhora já falou na ambulância, foi, né? Também tem o carro da polícia. Pois é, e aquele carro vermelho que está aparecendo ali embaixo? Ele é o carro do Corpo de Bombeiro. Ele também é um meio de transporte. Então, muito bem. Vamos aprender para que servem os meios de transporte? Meus amores, os meios de transporte, ele tem a principal finalidade dele é nos transportar de um lugar para o outro, para facilitar o nosso ir e vir. Através dos meios de transporte, a gente consegue chegar mais rápido em determinado lugar, tá bom? Porque vamos pensar assim, você que mora aqui em Rosário, você mora aqui no centro de Rosário e quer ir num bairro que fica um pouco mais afastado. Para você chegar um pouquinho mais rápido, você pode utilizar o quê? Um meio de transporte. Esse meio de transporte pode ser a sua bicicleta, pode ser o seu carro, pode ser a sua moto. E tia Sônia, e se for um lugar mais próximo, mais perto, eu também sou obrigado a ir com esse meio de transporte? Não, meu amor, você pode ir a pé, andando para chegar nesse determinado lugar. Mas hoje nós estamos aprendendo sobre a utilização dos meios de transporte. E ele só serve para isso, tia Sônia? Para nos levar de um lugar para o outro? Não, meu amor. Além dessa função, ela serve, uma das principais utilização do meio de transporte é para levar, para distribuir todo tipo de produtos. Produtos usados na nossa alimentação, produtos usados, todo tipo de produto que é produzido no Brasil. Eles utilizam os meios de transporte para levar de um lugar para o outro. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, você vai passear lá em São Luís para comprar roupas com a mamãe. Aquela roupa, ela pode ter vindo de um outro estado, pode ter vindo de uma outra cidade. E para isso, para que essa roupa chegasse àquele determinado lugar, foi usado o quê? Foi usado os meios de transporte, tá bom?
Então ele tem essa importância muito grande na sociedade, que além de nos levar para cima e para baixo, de um lado para o outro de uma forma mais rápida, também é usado para levar, distribuir todos os tipos de produto que nós necessitamos. Não é legal? Muito bem. Então, os meios de transporte levam pessoas de um lugar para o outro, e não só pessoas, como a gente já aprendeu. E eles podem ser separados em grupos. Que grupos são esses? Os terrestres, os aquáticos e os aéreos. Vamos dividir, vamos conhecer qual é o tipo de transporte que pertence a cada grupo? E aí você vai logo pensando, será se eu já andei em um transporte terrestre? Será se eu já andei em um transporte aquático? E o aéreo? Quem foi aí que já andou de avião? Se você já andou de avião, então você já andou em um transporte aéreo. Mas vamos lá, vamos primeiro conhecer o grupo dos terrestres e saber aonde ele circula? Vamos lá. Muito bem! Os meios de transporte terrestre são aqueles que circulam por onde? São aqueles que circulam pelas ruas, pelas estradas e pelas ferrovias, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos de transportes terrestres. Aqui a gente tem o ônibus, as motos, os automóveis em geral, os caminhões, os trens, os metrôs e as bicicletas, tá bom? Aqui desse grupo, você conhece todos praticamente, né? Porque aqui na nossa cidade de Rosário, a gente tem o privilégio de ter uma ferrovia e vocês que moram aqui têm o privilégio de conhecer um trem. Por quê? Porque não é em todas as cidades do nosso estado que passa essa ferrovia. Então vocês são privilegiados, tá bom? Esse trem que passa aqui em Rosário, ele não é um trem de passageiros, ele é um trem de carga, não é isso? Mas aqui no nosso estado tem um trem que é utilizado na malha ferroviária que transporta pessoas, tá bom? Então vamos lá. E o metrô, tia Sônia? O que seria o metrô? Meus amores, o metrô também é uma espécie de trem, tá bom? Ele é um trem, só que ao invés a diferença do trem para o metrô é que o metrô ele anda, vamos usar uma linguagem mais simples, ele anda subterrâneo, por debaixo da terra. Não é bem legal? E a gente vai encontrar metrôs principalmente na capital paulista, tá bom? No Rio de Janeiro. Então nós vamos encontrar metrô da capital do Rio de Janeiro e também na capital de São Paulo, tá bom, meus amores? Muito bem, aprenderam sobre os transportes terrestres? Tá bom. Qual o meio de transporte que você já utilizou? Já andou de moto? Já andou de ônibus? Não é? Quase todos. Esse é o meio de transporte que a gente mais utiliza aqui no nosso estado, tá bom? Então vamos para o próximo grupo. O próximo grupo são os meios de transportes aquáticos. E também ele é bem utilizado aqui na nossa cidade. Por quê? Porque passa aqui próximo da nossa cidade um rio. E são utilizados esses meios de transporte. Então vamos só aprender, fechar o conceito de meios de transportes aquáticos. São aqueles que circulam por rios, mares, lagos e oceanos, tá bom? Oceano também, tia Sônia. Mar também, meus amores. Nos oceanos, nos mares, a gente vai encontrar qual meio de transporte aquático? Nós vamos encontrar os navios, não é? Que são grandes meios de transporte, que é bem grandão, bem iluminado, tá bom? A gente vê bastante filmes, mas aqui na capital do nosso estado, São Luís, que a gente tem um porto,
onde ele tem capacidade para receber navios, a gente recebe essa embarcação, esse meio de transporte bem grandão, que são os navios. Nos mares e nos rios da nossa cidade, nos rios do nosso estado, que são porção de águas menores, a gente vai encontrar as canoas, os barcos menores, que também são meio de transportes aquáticos, tá bom? Muito bem, aprenderam tudinho sobre o meio de transporte aquático? Vamos para o próximo grupo. Qual é que está faltando? Já falamos do terrestre, já falamos dos aquáticos. E qual é o grupo que está faltando? Acertou quem disse que são os transportes aéreos. Então, os transportes aéreos, meus amores, eles são usados em menor frequência, mas ele também tem essa mesma utilidade, tá bom? De transportar pessoas, e além de pessoas também levam cargas de um lugar para o outro. E os principais meios de transportes aéreos que nós temos são os aviões, tá? E os helicópteros, que são uma espécie de aeronave menor, que leva uma quantidade de pessoas bem menor, tá bom? Muito bem. Quem foi aqui que já andou de avião? Gostaram? Sentiram medo? E aonde é que os aviões circulam? Nós aprendemos que os terrestres, eles andam em ruas, em estradas e ferrovias. E a gente aprendeu que os aquáticos, eles andam em lagos, em rios, em mares e oceano. E tia Sônia, aonde eu encontro, aonde circula os transportes aéreos? Como o nome já dá uma sugestão, eles circulam pelo ar, tá bom? E tia Sônia, me diz uma coisa, para ele circular pelo ar, ele pode ir de qualquer jeito? Não, meus amores, existe toda uma malha traçada para esse avião ir de um lugar para o outro. Existe uma torre de controle, existe todo um satélite programado para que o avião faça aquele mesmo percurso. Mesmo sendo no ar, existe toda uma estrutura para um avião ir de um lugar para o outro, tá bom? Assim também acontece com os helicópteros. Eles precisam dessa orientação para ir de um lugar para o outro. Muito bem, hoje nós aprendemos sobre a utilização dos meios de transporte, para que eles servem e quais são os tipos que nós já utilizamos, que a gente já conhece, ou aqueles que a gente só viu em filme. Não foi legal? Agora, quando você for andar de carro com o papai ou com a mamãe, ou for viajar de ônibus, aí você já diz: olha, eu aprendi que o nome desse transporte são transportes terrestres. Não vai ser legal? Muito bem. E para fechar a nossa aulinha, a tia Sônia trouxe uma atividade. Vamos saber qual é? Já sabendo que toda a aula a tia Sônia pede: meus amores, façam as atividades com bastante capricho, bem bonito, bem colorido, para fazer o quê? Para guardar com todo carinho, para quando a gente voltar às aulas presenciais, levar para a tia lá na escola, para sua professora. Não vai ser legal? Vamos ver qual é a atividade de hoje? Vamos lá? Muito bem. Olha que legal. Quais são os meios de transporte que circulam pelo lugar onde você vive? Essa é fácil, não é? É só você perguntar para o papai. Se tiver dúvida, pergunta para o papai, pergunta para a mamãe, para quem está assistindo essa aula junto com você, e já anota. E você vai fazer como? Você vai... ou você pode desenhar, se você gostar de desenhar, pode desenhar e colocar o nome. Tia, eu não gosto de desenhar, quero escrever só o nome dos transportes, dos meios de transporte que tem na nossa cidade. Ok, desde que você faça com bastante capricho. Tia Sônia, eu não quero nem desenhar e nem escrever. Tem uma outra opção? Tem. Peça para o papai ou para a mamãe revistas, jornais. Aí você pode recortar
e colar. Vai ser bem divertido e vai ser bem legal. Tá bom, meus amores? Então vamos ficando por aqui, finalizando hoje a nossa aulinha sobre meio de transporte, e no próximo bloco a gente vai voltar com a disciplina de História. Um beijo e até lá! Olá, meus amores, estamos de volta agora com a nossa aula de História, que eu já tinha falado no bloco anterior, que agora nós iríamos dar continuidade com a nossa aula de História. Sempre lembrando que esse é um projeto da Secretaria de Educação. E qual é o nome do projeto? Quem é que lembra? Escola em Minha Casa, Projeto de Vida. É esse projeto que leva a aula da TV até você aí na sua casa. Bem legal, não é? Muito bem. Hoje na nossa aula de História nós vamos continuar o estudo sobre formação de grupos, não é? Aprendemos, não na aula anterior, mas na aula no finalzinho do mês de maio, nós estávamos falando sobre a formação de grupos, os grupos sociais que a gente participa, quais são os primeiros grupos sociais e os grupos que a gente vai participando ao longo da vida. E aprendemos que um dos primeiros grupos que a gente participa é a nossa família, o grupo onde você nasce, que você começa a ter as suas primeiras interações com as pessoas que ali moram, não é? Mas quando a gente vai crescendo mais um pouquinho, a gente vai participando, vai formando outros grupos na nossa vida, tá bom? E hoje nós vamos aprender sobre 2 grupos. O grupo social, vamos dar continuidade, e vamos aprender sobre os grupos casuais. Qual é a diferença? O que tem de diferente entre um e outro, tá bom? Lembrando sempre, tia Sônia, o que é grupo social? Meus amores, sempre que vocês ouvirem a palavra grupo, lembrem-se de um grupo de pessoas reunidas, tá bom? Esse é o principal conceito para a gente lembrar e aprender o que é grupo. É um grupo de pessoas reunidas. Agora, no grupo social, que é o primeiro que eu quero, além de lembrar e para a gente aprender um pouquinho mais sobre ele hoje, porque hoje nós vamos conhecer outros grupos sociais, além da família e da escola que a gente já aprendeu. Os grupos sociais, as pessoas que participam deste grupo, eles têm o que em comum? Eles têm um objetivo em comum, eles têm interesses em comum. Exemplo de um grupo além da família e da escola são os grupos voluntários, que eles se reúnem com o objetivo de ajudar. Vamos lembrar de um grupo que a gente, muitas vezes a gente vê na TV, vê reportagem falando, que são os grupos que são chamados de Doutores da Alegria, tá? Então, que grupo é esse? São pessoas, são profissionais, geralmente são profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros e outros profissionais que trabalham na área da saúde, que se reúnem, que tiram um pouquinho do seu tempo para fazer algo diferente da sua rotina. Geralmente eles levam para os hospitais, levam um pouco de música, pintam o rosto, se vestem de palhaço, com o objetivo de levar um pouco de alegria para as pessoas que se encontram em tratamento. Então, este grupo, eles têm um objetivo. Todos que estão fazendo parte daquele grupo, que a gente já aprendeu que grupo é a reunião de várias pessoas, tem um objetivo em comum, que é o quê? Qual é o objetivo desse grupo dos Doutores da Alegria? Como o nome já dá a sugestão, levar alegria para quem se encontra em tratamento nos hospitais. Esse é um exemplo de um grupo, tá bom? Do grupo social. Tia Sônia, e qual é o outro tipo de grupo que nós vamos aprender hoje? O casual, tá bom? Mas antes da gente falar um pouquinho do casual, nós vamos fazer o seguinte. A tia Sônia trouxe algumas imagens para nos ajudar
a entender e a aprender mais. Vamos lá? Vamos ver o que a tia Sônia trouxe hoje? Muito bem. Então vamos conceituar mais uma vez o que são grupos sociais. Voltando, conjunto de pessoas que têm interesses e necessidades e afinidades ou habilidades em comum. E quais são outros exemplos desses grupos? Novas famílias, grupos no trabalho, grupo no esporte e outras práticas sociais, como está mostrando acima, um grupo de palhaços, que pode ser ou não profissionais da área da saúde, que, como a tia Sônia já falou, tem o objetivo de levar alegria para quem se encontra em tratamento. E logo ali abaixo, a gente também percebe outro grupo de voluntário, que eles estão servindo sopão, provavelmente para pessoas moradores de rua, e eles têm também o mesmo objetivo. Qual seria o objetivo desse grupo? Levar comida para quem não tem comida, não é? Seria praticar a solidariedade. Como eu já falei, eles têm um objetivo, eles têm um interesse em comum. Muito bem. Além desses grupos sociais, nós vamos aprender hoje como são formados as comunidades. A tia Sônia vem falando já ao longo de algumas aulas que na medida que vamos crescendo, nós vamos participando de alguns grupos, não é? E esses grupos, eles vão se agrupando, vão se juntando e vão formando a comunidade, tá bom? Então, quem que vai ser a comunidade? A reunião de vários grupos. Os grupos familiares, os grupos escolares, os grupos esportivos, os grupos os grupos voluntários, e essa reunião de grupos vai formando o que chamamos de comunidade, tá? E essas comunidades, elas vão se agregando, vão se juntando e vai formando o quê? A sociedade, tá bom? Então vamos aprender. Os grupos sociais se agrupam e formam as comunidades. As comunidades se agrupam e formam o que nós podemos chamar que é o maior, forma a sociedade, tá bom? É bem importante que vocês, mesmo pequenininhos, já aprendam esse conceito, como é que se forma a sociedade, ok? Continuando. Muito bem. Viver em grupo. As pessoas que compõem um grupo social, como a tia já falou que eles têm um objetivo em comum, e além desse objetivo em comum, o que caracteriza esse grupo social? Geralmente, quando você participa de um grupo social, você convive com essas pessoas com mais frequência. Vamos pensar, principalmente os meninos, que participa de algum grupo esportivo, que pratica, participa de uma escolinha de futebol. Vamos pensar. Então, se você participa de um grupo, você vai perceber que você convive com frequência com as pessoas daquele grupo. Por exemplo, geralmente se encontram nos finais de semana, com o objetivo de treinar, não é? Então, é uma característica dos grupos sociais, é participar, é conviver com frequência com aquelas mesmas pessoas. Já lembrando da nossa sala de aula, a gente tem essa mesma característica. Pensa, só lembra um pouquinho, quando a gente está no presencial, você convive muito ou pouco com os seus colegas? Com certeza muito. Geralmente a gente passa o ano todo em um determinado horário do dia convivendo com os nossos colegas, convivendo com a nossa professora, convivendo com as pessoas que fazem parte daquele grupo escolar. E partilham experiências, ou seja, aquele grupo, ele tem a prática. Por exemplo, quando a gente fala de sala de aula,
todo mundo que está ali naquele espaço daquela sala de aula termina realizando as mesmas ações, seguindo a orientação da professora, desenvolvendo as atividades, sejam elas escritas, sejam leituras, sejam a prática esportiva. Então, aquele grupo termina realizando, partilhando as mesmas experiências. E o que eles compartilham, além de experiências? Histórias, valores e costumes. Quando a gente fala de valores e costumes, qual é o grupo social que a gente mais lembra automaticamente? A nossa família, porque é nesse grupo onde os nossos pais passam para nós os nossos primeiros valores. Tia Sônia, o que são valores? São aqueles conselhos que as nossas mães, principalmente, ensinam quando a gente ainda é pequenininho, como vocês. Como ser educado, como se comportar nas casas alheias, como lhe dão noções de educação, como que você não deve mexer nas coisas alheias, que você deve ser educado com as pessoas. Então, todos esses aconselhamentos dos pais e das mães, nós chamamos de valores. E o que vem ser costume, tia Sônia? Costume, meu amor, é aquilo que você pratica com muita frequência na sua casa. Quer um exemplo de um costume? Vamos pensar no domingo. Ah, tia Sônia, lá na minha casa, todo domingo a gente tem o hábito de comer macarronada no almoço. Então, se isso fica se repetindo domingo, então isso se torna um costume da sua família, ou seja, que é praticado nesse grupo social, tá bom? Muito bem, meus amores. Como a tia Sônia falou no início da aula, que nós iríamos aprender sobre diferenciar os grupos sociais dos grupos casual, ok? O que vem ser um grupo casual? Já aprendemos que grupo se caracteriza pela reunião de pessoas. Então, o grupo casual, ele é a reunião de pessoas que, diferente do grupo social, não tem um objetivo em comum, tá bom? Eles se concentraram em um determinado grupo, mas as pessoas que participam daquele grupo naquele momento não têm um objetivo em comum. Ou seja, não estão compartilhando, não compartilharam das mesmas experiências. Vamos ver alguns exemplos? Muito bem. Grupo casual. São pessoas que se encontram pelo acaso e vão se reunir novamente e não vão se reunir novamente com o mesmo objetivo. Exemplo: clientes em um mercado aguardando na fila do caixa. Quando você vai ao supermercado fazer compra com o papai ou com a mamãe, e aí você percebe que existe aquela fila para passar no caixa e realizar o pagamento. Ali se caracteriza um grupo. Por que se caracteriza um grupo? Porque existe uma concentração de pessoas reunidas, mas ele não se caracteriza um grupo social, porque eles não têm um objetivo em comum, tá bom? Tia Sônia, mas eles não estão ali para realizar um pagamento, todo mundo? Sim, mas para ele ser um grupo social, ele precisa de uma convivência. Aí fica a pergunta: será se todo mundo que está ali na fila do supermercado, eles têm essa vivência, eles convivem, eles compartilham experiência, costumes e valores? Não é, meu amor, porque eles não se encontram com frequência. Tá bom? Muito bem. Ficou claro a diferença entre o grupo social e casual? Ótimo. Então, para finalizar, para ver se vocês de fato aprenderam a diferença entre o grupo social e o casual, a gente trouxe uma atividade. Vocês vão me ajudar a fazer? Ótimo. Então, vamos para o quadro e eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Vamos lá. Posso?
Separe os grupos a seguir em. Nós vamos usar as letras GS para grupo social e vamos usar as letras GC para grupo casual, tá bom? E aí a tia Sônia vai ler uma frase e você aí de casa, você vai me dizer se é um grupo social ou se é um grupo casual. Combinado? E aí, dependendo da resposta, eu vou colocar aqui no quadrinho e você vai descobrir se você acertou, tá bom? Repetindo, GS para grupo social, que é aquele grupo que a gente convive bastante, e GC para o grupo casual, aquele grupo que ele é formado casualmente, tá bom? Então vamos lá. Essa é fácil. Pessoas em uma fila de banco. É o grupo social ou é o grupo casual? Pensando um pouquinho, acertou quem disse que é um grupo casual. As pessoas não se reúnem com um objetivo em comum, tá bom, meus amores? Vamos lá para o segundo. Time de futebol. E aí? É um grupo social ou é um grupo casual? 1, 2, 3. É um grupo social, tia Sônia. Esse grupo, esse time de futebol, ele tem um objetivo em comum. Muito bem. Então, vamos colocar as letras grupo social. Muito bem. Vamos para a penúltima. Pessoas no cinema. As pessoas se reúnem em uma sala de cinema, eles têm uma vivência, eles convivem com frequência, eles têm um objetivo em comum com bastante frequência? Não. Então, se eles não têm esse objetivo, essa afinidade, se eles não convivem bastante, ele é um grupo social ou ele é um grupo casual? Com certeza é um grupo casual. Então, quais são as siglas que eu vou colocar? G de grupo e C de casual. Vamos para a última atividade? Essa é fácil, porque a tia Sônia já falou. Alunos em sala de aula. Muito bem. Nós, quando estamos em sala de aula, convivemos bastante? Realizamos algumas atividades juntos? Sim ou não? Sim. Então, se esse grupo convive, meus amores, ele é um grupo social. Quais são as siglas que eu vou usar? O G para grupo e o S de social. Muito bem. Quem será que tirou 10 nessa atividade? Muito bem. Estou vendo que todo mundo aprendeu a diferença entre grupo social e casual. Meus amores, nós vamos ficando por aqui, tá bom? A atividade a gente já fez, mas aí você pode ir lá no seu livro, você pode ler novamente esse assunto para ficar bem, bem inteligente, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Para todos os públicos. Bom dia, meus alunos do 4º e do 5º ano. Professor André Nascimento, mais uma vez com vocês aqui com o projeto A Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Pois é, nós vamos até a sua casa, vamos levar a atividade de geografia do 4º e do 5º ano para vocês nesse tempo de pandemia, onde parece que nós estamos isolados, mas nós não estamos só, viu? Deus está conosco, tá certo? Vamos começar hoje com geografia com o 4º ano, depois 5º. No próximo bloco, no bloco seguinte, história com 4º e com 5º ano, tá certo? Vamos lá começar com geografia.
com o 4º ano, a natureza brasileira, né? Falar um pouco sobre a natureza brasileira na unidade 2 que nós estamos trabalhando e mostrar aquelas imagens para vocês das belas imagens que o Brasil tem, né? Que rios de planície, montanha, nós temos belas cachoeiras, temos, por exemplo, a Chapada das Mesas aqui no Maranhão, que é um ponto turístico muito grande para o Maranhão, muito importante, e o famoso Lençóis Maranhenses. Professor, você sempre vai falar disso durante a unidade 2, sim, porque nós precisamos exaltar o Brasil também. O Brasil é um país realmente que causa, digamos, inveja a muitos outros países devido à sua quantidade, à sua beleza natural. Um país rico em todos os sentidos, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar e falar um pouco sobre os climas do Brasil. Vocês conhecem aquela música? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Conhece? Pois é, o professor André fez aí uma outra versão. Ó. Moro num país tropical, de dimensão continental e bonito por natureza. Mas que beleza, lá no norte, clima equatorial. E assim vai a música, viu? Depois eu passo para vocês um pouco sobre ela, tá certo? Vamos falar sobre os climas do Brasil. E antes de falar do clima do Brasil, vamos falar sobre, mostrar para vocês as zonas de iluminação do aquecimento da Terra que nós falamos semana passada. Lembrando que a Terra não é aquela laranja que a gente tanto aprende, é redondinha, não. Ela é um pouco achatada, mais lembrada ao ovo, né? Vocês lembram que eu falei isso semana passada? Aí lembra também que a gente pode colocar a Terra assim na frente, que ela não é iluminada de uma vez só pelo Sol. Quando ela está de frente, digamos que o Brasil fica aqui na minha frente, aqui onde tem essa casinha, que é o Brasil. Quando eu estou de frente para o Sol, que aqui é a minha câmera, o Brasil vai ser iluminado. Quando eu girar e ficar de costa, o Japão que está aqui na minha costa, ele vai ser iluminado e o Brasil está na minha frente, ele é noite. Por isso que nós falamos que quando é 6 da manhã no Brasil, é 6 da tarde no Japão. 8 da noite no Brasil, 8 da manhã no Japão. Professor, então, quando eu estou jantando, 7h30 da noite, os alunos do Japão já estão indo para a escola? Sim, do outro dia. Por exemplo, hoje, quando for 7h30 da noite no Brasil, já é 7h30 da manhã do dia 10 de junho de 2020 lá no Japão. Tá certo? E falando aqui na figura para vocês sobre as zonas, né, de iluminação da Terra, temos a zona polar norte na parte de cima, temos a zona temperada norte, que é uma zona ali iluminada pelo sol, mas menor, tem a menor quantidade de iluminação em relação à zona tropical, que é onde a maior parte do Brasil está localizada. A zona temperada sul, que pega ali o sul do Brasil, e a zona polar sul. Mas nós vamos hoje nos atentar aos climas do Brasil, sobre essa música, né? Moro no país tropical. Pois é, vamos falar aí, começar a falar sobre o clima equatorial. O que é o clima equatorial? Ele tem média temperatura assim, aí de 25 graus e é um clima muito abafado. Lá chove, a chuva é durante o ano todo, é bem distribuída e lá é bem abafado devido a essas situações, ou seja, muita chuva, muita evaporação. Chuva caindo e evaporação. A água se evaporando devido à quantidade de rios e à quantidade da floresta. Então, por isso que a Amazônia é o coração realmente do mundo. Tá certo? Por quê? Porque ela ali, além de ela tirar ali o gás ruim do planeta, ela ainda manda a chuva, né, através da evaporação realmente ali da quantidade de rio e da transpiração das árvores também, tá certo? Professor, e o clima equatorial, ele está localizado onde mais ou menos no Brasil? No todos os estados da região norte, Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Tocantins, Rondônia e o Acre. O oeste do Maranhão também pega clima equatorial e também o norte do Mato Grosso. Por isso que São Luís tem esse clima um pouco abafado, apesar de ser tropical, mas é muito próximo do clima equatorial, tá certo? Uma imagem para vocês aqui da floresta amazônica, observando aí realmente a grande quantidade de rio, né? Pois é, essa região, nós temos na região norte o clima equatorial. Pois é, vamos falar um pouco sobre o clima tropical. Quando você lembra de clima tropical, lembra de quê? De praia, Brasil, né? Brasil, realmente, aquela beleza toda. Pois é, isso é o clima tropical, né? Que é o clima que predomina a maior parte do Brasil. É um clima realmente quente e com duas estações bem definidas. Como assim, professor? Duas estações bem definidas. Por exemplo, para nós aqui em Rosário, no Maranhão, nós chamamos inverno quando... Completa a frase. Isso, chove. E verão, quando? Isso, quando seca.
pá, cessa a chuva, né? É o período seco, né? Então, pra gente, o inverno é quando tá chovendo e o verão é o período mais que não chove. Mas, para os especialistas, o inverno é o período realmente ali que não tá, né? É o período ali que tá mais seco, e o verão é quando tá chovendo aqui mais no Nordeste, tá certo? Só que aqui pra gente, o nosso inverno é com chuva e o nosso verão é quando a chuva cessa. Quando vocês lembrarem aí do clima tropical, lembre aí do Rio de Janeiro, né? De uma área ali, uma praia muito boa ali em Copacabana, né? Professor, qual é a temperatura média aí do clima tropical? 22 graus Celsius. 22 graus Celsius, professor, aqui em Rosário é de 30 para cima, né? Uma aquela sensação, mas é em média 22 graus Celsius. Pega aí vários estados do Brasil, todos do Nordeste, Sudeste, tá certo? E do Centro-Oeste. Não pega os estados do Sul, não, porque lá é outro tipo de clima que nós vamos trabalhar. E no Maranhão, tem o clima tropical? Tem, Rosário é clima tropical. Nós somos realmente aí uma área privilegiada. Mas também temos uma grande quantidade de chuva. Nós temos bastante chuva realmente bem distribuído durante o ano, tá certo? Um período é seco e o outro período é chuvoso. Falar um pouco para vocês ainda sobre o clima semiárido. Vocês já vão lembrar um pouco da Caatinga, né, do sertão mesmo. Ela é o clima mais seco do Brasil, realmente. Chove, mas em pequena quantidade. É a região onde ocorre a menor precipitação de chuva do país. E onde que ele ocorre mais ou menos isso, professor? Nos estados ali do Nordeste. Por exemplo, na Paraíba, a maior cidade dessa região é Campina Grande, tem a Paraíba, Pernambuco, Ceará, parte do Piauí, Sergipe, Alagoas da Bahia. E uma parte do norte ali também de Minas Gerais, pega também essa região do semiárido, tá certo? E o Maranhão? Não, o Maranhão não tem, tá certo? Professor, e quando eu lembro sobre isso, dá para mostrar uma foto sobre essa situação do semiárido? Sim, a gente pode lembrar ali da parte mais seca, né? Depois de Mandacaru, as árvores sem folhas. Mas não pense que o semiárido é só isso, não. O semiárido é muito bonito, grandes cidades, tem parte muito turística, porque as pessoas pensam que quando eu falo de semiárido só lembro de pobreza, e não é isso não, é uma parte do clima que ele fica assim, e as plantas vão se adaptando, mas tem tempo realmente que ocorre a seca devido a essa região ter muito escassa de chuva em relação a outros lugares do Brasil. Falar para você sobre o clima tropical de altitude, que ocorre em áreas próximas ao planalto de serra, né, acima ali de 1000 metros de altitude, né? Uma região ali mais amena, tem uma região mais tem uma temperatura mais baixa em relação ao clima tropical. Professor, e onde que ocorre esse tipo de clima? Em quais estados? São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e o Paraná. Olha aí onde pode ocorrer esse tipo de clima, nessa região montanhosa, região de serra, né? E agora falar sobre o nosso último clima, é o clima subtropical, que tem as temperaturas mais baixas do país. Lá pode ocorrer precipitação de neve e também geada. Vou mostrar para vocês aí onde que ocorre esse tipo de clima. São Paulo, sul ali de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas pode nevar? Pode sim, é um clima localizado ali na área temperada do sul, né? E é um clima que pode nevar sim, ocorrer geada, como na cidade de São Joaquim, como estou mostrando para vocês na foto. Deu para escrever até o nome geada, né? E também dá para nevar. São Joaquim é uma das cidades mais frias do Brasil e lá pode nevar, certo, gente? Pois é, meus alunos do 4º ano, agora vou começar agora com o 5º ano sobre a urbanização brasileira. Essa foi nossa aula sobre climas hoje, tá certo? Vamos falar agora com o 5º ano sobre urbanização brasileira, mostrar para vocês as grandes cidades, uma média cidade e nossa querida Rosário, que é considerada uma cidade pequena, né? Uma cidade pequena. Imperatriz, uma cidade média, e São Paulo, a nossa metrópole nacional. Sobre as cidades, nós temos, além disso tudo, gente, as cidades, elas não são só aquelas belezas, nós temos também, infelizmente, problemas. Professor, mas por que esse problema de infraestrutura que ocorre na cidade? Devido à falta de administração que ocorre nas nossas grandes cidades. Professor, e como é que isso começou? Sempre teve problema nas cidades, desde quando surgiram aí, né? A gente está aprendendo um pouco sobre o surgimento dos núcleos urbanos em história.
Mas as cidades começaram a crescer realmente, e onde a zona urbana passou a ser maior que a zona rural, devido à industrialização. Aí eu vou voltar para vocês lá no século XVIII, no final dos anos 1700 para o início dos anos 1800. Como assim? Revolução Industrial que começou ali na Inglaterra. A Revolução Industrial, ela está atrelada, ela interligada com a urbanização. Mas por que, professor? Porque com a indústria que chegou nas grandes cidades, por exemplo, Londres, na Inglaterra, o que acontece? Surgiu emprego e as pessoas do campo foram para a cidade atrás de quê? De emprego. Com essa situação, o campo passou a diminuir o número de pessoas e surgiu aí o famoso êxodo rural, que é o quê? Que a gente já trabalhou? É a saída em massa de pessoas do campo para a cidade. Só o que acontece? As cidades não estavam preparadas para receber tanta gente. Então as pessoas elas iam morar em locais às vezes não apropriados, mas era o jeito devido à falta de condição financeira. Uma imagem para vocês sobre a Revolução Industrial. Tá certo? E professor, a indústria, ela também é uma das causas da urbanização? Eu posso dizer que é uma das principais, porque surge emprego, surge também a mecanização no campo, as pessoas perdem emprego no campo e se direcionam para onde tem emprego, que é a cidade, devido à industrialização. No Brasil, né, gente? No Brasil, essa industrialização ela começou um pouco tardia, né? A partir dos anos 50, quando foi a industrialização realmente pesada, chegou ali com a fabricação, né, montagem de carros, ali os famosos Fuscas, e com a construção de Brasília, abertura de rodovias, o Brasil começou a se urbanizar. Por essa situação começar a se urbanizar, o Brasil não se preparou para receber tanta gente da zona rural para as cidades. As cidades começaram a crescer e se desenvolveram de forma desorganizada. Não tinha uma infraestrutura adequada para todo mundo. Com isso, começa a surgir o que, gente? As favelas, invasões, e fica aquela desorganização diante da ocupação dos espaços, da ocupação do solo daquele município. Então, para isso, precisou se organizar. E aí é que surge as famosas região metropolitana, que era um projeto para a organização das grandes cidades. Mas isso é um assunto para depois falar sobre região metropolitana, tá certo? Professor, mas por que saber falar sobre a industrialização? Porque a industrialização é responsável pelo crescimento das zonas urbanas. Por essa situação, era preciso o quê? Era preciso ter uma infraestrutura adequada para as cidades. E a gente não tem isso no Brasil, infelizmente, até hoje. Desde grandes cidades, até para as cidades pequenas, nós não temos uma infraestrutura adequada, né? Professor, e o que viria a ser isso? O que viria esse tipo de serviço? Coleta de lixo, educação, saúde e entre outros. Tudo isso é um tipo de infraestrutura que um ser humano precisa, né? O sistema ali de esgoto mesmo. Nessa imagem, por exemplo, aqui nós podemos observar o quê? Que nós temos o quê? Uma cidade com uma infraestrutura realmente organizada. As cidades cresceram rapidamente, tem umas que investem e tem uma estrutura bem organizada e favorável para a população. Mas, infelizmente, nós temos outra imagem de uma cidade que cresceu de forma desordenada. O que acontece? Não tem uma infraestrutura, não tem um sistema viário, não tem ali água e esgoto, e a população sofre com a falta desse tipo de serviço. E o que vem corresponder, professor? Uma infraestrutura urbana. Imagine que você está numa rua que não tem calçada, não tem asfalto, é só buraco. Você caminha, né, mas com certo cuidado olhando, porque você precisa, ou você desvia de algum local para não cair no buraco, ou desvia de poça d'água, de lixo, de coisas realmente podres. E que vem ser uma rua com uma estrutura? É uma rua que tem sistema de esgotamento com esgoto, que tem água, que tem calçada, que as ruas são asfaltadas, que são bem arborizadas, realmente que oferece uma infraestrutura adequada para a população sobreviver. Ou seja, infraestrutura é saúde pública, porque se eu invisto em infraestrutura, eu vou livrar a população de certo tipo de doença que ela poderia pegar de uma água suja de esgoto, por exemplo. Então, infraestrutura é saúde pública, viu? Aprendam isso. Infraestrutura é saúde pública. E quais são os tipos de serviços públicos, professor, essenciais? Coleta de lixo, é bem importante, né? Serviço hospitalar, educação.
esses são os tipos de serviços essenciais. Água, esgoto, tudo isso é tipo de serviço essencial que se precisa, todo ser humano precisa para sobreviver com qualidade em uma cidade e em qualquer local. Todo ser humano, todo cidadão necessita de infraestrutura para viver de qualidade, para ter uma saúde de qualidade, porque infraestrutura é o quê? Saúde pública. Se eu invisto em infraestrutura, eu estou investindo automaticamente na saúde, tá certo? Então, meus alunos do 4º e do 5º ano, essa foi a nossa aula de geografia. Para o 4º ano, nós temos atividade na página 65 e no 5º ano nós vamos trabalhar ali sobre o que aprendemos em família sobre esse assunto no 5º ano sobre a infraestrutura. Então, Deus abençoe e até a próxima aula. E no próximo bloco vamos trabalhar com história. Olá, meus alunos do 4º e 5º ano, professor André Nascimento, mais uma vez de volta com vocês. No bloco anterior nós trabalhamos com geografia, agora vai ser história, né? E vamos começar com o 4º ano, sobre o nosso comércio, né? O início do comércio. Hoje é muito fácil, né? Fazer aquela compra. Cara, eu preciso aí comprar um iPhone 12, aí o top, né? Que não vem aí com seu carregador, não vem com seu fone de ouvido, né? Mas eu preciso dar um valor muito para ele. Só pegar aqui meu celular, meu smartphone, faço o pedido e chega. Só que antigamente não foi assim que nós já trabalhamos sobre isso, né? Antes não era assim, era bem mais difícil, né? Se precisou aprender devido à necessidade a fazer as trocas, trocava ali 1 quilo de arroz por 1 quilo de feijão e daqui a pouco foi aumentando as coisas. O que era mais dificultoso de produzir ficava mais caro e assim foi desenvolvendo o comércio até surgir a moeda, o dinheiro, né? E hoje nós estamos trabalhando sobre as navegações, né? As grandes navegações ali a partir do século XV. Vamos falar sobre as mudanças na navegação. Como é que isso deu a mudança, professor? Primeiro vou começar a dizer para vocês que os marinheiros tinham certo medo, né? Medo no começo das grandes navegações. Professor, peraí, eu não entendi. Marinheiro, eu lembro logo de pirata, gente forte, aquela coisa toda, né? Mas é isso mesmo, professor? Sim, eles tinham medo. Por que eles tinham medo, professor? Não estou entendendo. Olha essa imagem. Eles imaginavam que o quê? A Terra era quadrada. Então, como eles tinham que passar ali pelo mar Mediterrâneo, pela Itália, onde Gênova, né, e Veneza ali que comandavam a rota das Índias, né, para pegar as especiarias, e como deram aquela confusão, né, isso que eu expliquei na aula passada, os portugueses decidiram fazer uma nova rota através da cidade do Cabo ali, né, da ponta do Cabo ali, até que foi descoberto, né, que Bartolomeu descobriu, Vasco da Gama chegou lá. Foi na última aula trabalhamos isso. Só que eles tinham medo de fazer isso. Por quê? Porque eles imaginavam que a Terra era quadrada e quando chegasse em certo ponto, eles iam cair, bem fundo mesmo, iam cair e iam morrer, né? Além disso, tinha outros delírios dele. Qual? Os monstros marinhos, os verdadeiros dragões que existiam no mar. Então, tudo isso para ele era mudanças, era muito novo. Por isso que eles navegavam sempre aonde? Perto da costa. Com medo de repente naufragar, eles poderiam, né, chegar até ali o litoral, tá certo? Então, para chegar ali até ali, fazer aquele contorno ali no cabo, no famoso Cabo da Boa Esperança, que é muito a zona muito forte devido ali do Oceano Índico com o Atlântico, eles passaram um bocado, tiveram medo realmente, com medo de cair num poço grande e com medo dos famosos grandes monstros marinhos que existiam na cabeça deles, tá certo? Falar um pouco sobre o desenvolvimento das técnicas de navegações. Os marinheiros passaram, além de descobrir as rotas, desenvolveram o que já existia como técnica. Por exemplo, a bússola. Como foi, professor? A bússola já existia. Pois é, mas a bússola, utilizada há mais de 2.000 anos. Até gaguejei aqui para falar, que é muito tempo, né? Mais de 2.000 anos. E ela foi aperfeiçoada pelos portugueses. Por que ela foi aperfeiçoada? Para melhorar ali nas técnicas de navegações. Elas com uma agulha ali sempre apontava para onde? Para o norte. Por isso, eles sabiam para onde eles teriam que ir. Eles sabiam se direcionar. Sempre estavam apontando para o norte, né? E eles sempre estavam andando com a bússola. Ela era um material usado ali que já foi aperfeiçoada pelos portugueses, tá certo? Professor, além da bússola, teve qual?
o famoso astrolábio, né, que era usado ali pelos árabes, pelos chineses há mais de 2000 anos, né, e que foi aprimorado por quem? Pelos portugueses. Os portugueses realmente desenvolveram ali as grandes navegações, conquistaram ali as Índias e ficaram realmente muito ricos com o comércio de quê? Com o comércio das especiarias, né, que eles traziam ali das Índias. Alguém lembra? 5 segundos para você lembrar quais eram essas especiarias, né? Pois é, quem lembra? Gengibre, pimenta do reino, noz moscadas e por aí vai, tá certo? O astrolábio, ele era um meio de medição que apontava ali com uma linha para o Sol. Por isso, com o desenvolvimento ali feito pelos europeus, eles sabiam onde que ele estava. Rapaz, o Sol tá ali, então eu vou seguir aquela direção ali, tá certo? Então, esses foram os meios que eles começaram a se desenvolver. Já existia a bússola e o astrolábio, só que eles aperfeiçoaram para técnicas de navegação. E professor, além desses instrumentos, o que foi que eles melhoraram, desenvolveram na navegação? As embarcações, as caravelas. Quem lembra das caravelas ali quando o famoso Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil com sua esquadra ali, com as caravelas? Pois é, a caravela foi muito utilizada ali pelos portugueses no século XV, né? Durante as grandes navegações. Era uma embarcação com 25 metros de comprimento, ela tinha 6 metros de largura e carregava ali em torno de 50 a 60 toneladas. Era um barco ágil realmente e não ficava tão longe ali da costa, tá certo? Professor, e após a caravela? Ficou aí? As embarcações não se desenvolveram? Sim, se desenvolveram. Depois da caravela vieram quem? As famosas naus, né? As famosas naus que eram grandes barcos ali que foram desenvolvidos a partir ali das caravelas que tinham 35 metros de comprimento mais ou menos, com 8 de largura. E ela carregava mais ou menos ali umas 500 toneladas. Ou seja, a caravela era de quê? De 50 a 60. Já a naus não. Foi ali um aperfeiçoamento, né, da embarcação da caravela. Ela já carregava muita coisa, realmente. Mais ou menos em torno de 500 toneladas. Outro professor. Depois da caravela veio qual? Veio o famoso galeão. Quando fala em galeão, vocês lembram de quê? O aeroporto do Rio de Janeiro, né? Isso mesmo. Pois é, o galeão, né? Isso mesmo, por causa disso mesmo. Ele era mais um navio de guerra, que tinha mais de 50 metros de comprimento, né? E era fácil, ágil para manobrar. E também carregava em torno de 500 toneladas. E eles sempre navegavam próximo ali da costa, né? Esses foram o exemplo da evolução, né? Da bússola, do astrolábio, depois das embarcações da caravela, das naus e do galeão. Tá certo, gente? Pois é, 4º ano, por aqui nós ficamos com a nossa aula de história. Vamos trabalhar agora com o 5º ano, ainda falando sobre cidadania no passado e no presente, né? Para vocês, cidadania. O que vem ser cidadania para vocês? Sabe o que é cidadania? Não? Pois é. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em uma sociedade. Por exemplo, eu, André, você aí, por exemplo, você tem o seu conjunto de direitos e deveres. As pessoas às vezes podem confundir, pensam que só tem direito. Não, tem deveres também. O professor André dele tem um direito, mas também tem os deveres a cumprir na sociedade. Eu preciso ser um bom cidadão para que dessa forma eu possa contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Se eu não for um bom cidadão, se eu vier querer bagunçar ali a sociedade, eu vou causar algum transtorno na sociedade. Então isso pode levar a alguma situação nada agradável para minha pessoa, para mim, tá certo? E professor, e o que vem ser um cidadão? Cidadão é aquele que tem o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Eu tenho direito à minha vida, eu tenho direito à minha liberdade, eu posso ir e vir para onde eu quiser realmente, eu tenho direito à minha propriedade, eu tenho direito à igualdade perante a lei. Realmente é para mim ter direito à propriedade, só que infelizmente nem todo mundo, né? Infelizmente nem todo mundo. Vamos falar do Brasil mesmo. No Brasil tem um direito a isso que é de dever do cidadão, né? Que é uma propriedade. Infelizmente nós sofremos com isso, né?
Mas, gente, outra coisa, as pessoas nunca tiveram direito. Hoje nós temos muito direito no Brasil, nós temos o direito das mulheres, o direito das crianças, dos adolescentes. Todo mundo no Brasil tem um direito, né? Tem um direito. Nós vivemos onde? Em uma democracia, que eu posso me expressar, aquela situação toda. Mas lembre-se, apesar de ser uma democracia, eu não posso ferir, né, ali quando o direito do outro começa. Se eu exagera, porque eu estou já invadindo o espaço do outro, eu tenho que ter esse cuidado. Porque eu sou país democrático, posso fazer o que quiser? Não, eu tenho que ter um cuidado. Eu tenho direitos, lembre-se, mas também eu tenho deveres. Professor, mas por que o senhor disse que nem sempre as pessoas tiveram todo esse direito? Porque, gente, por exemplo, na Babilônia, que nós falamos tanto da Babilônia, né, durante essa unidade 2, ali, final da unidade 1, porque durante esse tempo, lá na Babilônia, por exemplo, há mais de 4.000 anos, existiam direitos ali diferenciados para as pessoas mais ricas, né, para os trabalhadores, para os escravos, né, era dividido ali. Quem era mais rico, né, tinha mais direito, e quem não era, né, não tinha menos. Por exemplo, as mulheres, na verdade, nem tinham direito. Nem os escravos, eu falei de escravos, mas os escravos não tinham direito. E nem as mulheres. Durante muito tempo, as mulheres não tiveram direito. Mas hoje elas têm, tá certo? Mulheres, vocês têm muito direito hoje em dia. Isso com a conquista, devido à lei, realmente, a muitas conversas, realmente, as mulheres receberam seus direitos por dever, tá certo? Vamos falar decisões políticas, né? Como é que era feito isso na antiguidade. Falar um pouco ali mais de Roma, há mais de 2.000 anos, né? Os direitos e deveres ali da população em Roma, né? Eles não eram estendidos a todas as pessoas, isso há mais de 2.000 anos, né? E eram divididos, esses direitos eram divididos. Os grandes proprietários de terra, eles tinham acesso, tinham mais direitos. Por exemplo, e eles eram chamados de quê? De patrícios. Quem eram esses, professor? Eram ali os ricos, gente. As pessoas realmente tinham direito a tudo, a todos acesso aos grandes cargos públicos. Eles tinham mais direito que os outros. E as pessoas como os artesãos e trabalhadores realmente eram chamados de plebeus, famoso plebes, né? Todo mundo, rapaz, tem um plebeu. Por quê? Eram as pessoas mais pobres. Os ricos sempre tiveram mais direito, né? Isso em Roma, né? E professor, e quando isso começou a mudar? Em Roma começou também, com o tempo foi mudando, mas surgiu ali essa situação de cidadania mesmo, começou em Atenas, que surgiu ali um meio mais voltado para a democracia. A Atenas, gente, é a capital da Grécia hoje em dia. A partir ali de Atenas, a partir de muitas conversas ali, né, com a evolução, né, Atenas era uma cidade-estado, viu-se que era preciso ter uma conversa para decidir certas leis, né? Que nem tudo era como uma pessoa só queria, mas para chegar a esse ponto durou muito tempo, tá certo? E isso surgiu ali mais ou menos em Atenas, na Grécia. E hoje em dia nós temos o quê? A democracia. Por exemplo, tem a democracia e tem outro tipo de regime, que é a monarquia. O Brasil, por exemplo, é um país democrata, é um país de democracia, onde você pode se expressar. Nós temos o quê? Nós temos um presidente, temos senadores, temos deputados, temos STF ali, né? Nós colocamos lá através dos votos. E lá eles vão fazer as leis para melhorar a vida da população brasileira. Mas tudo isso, né? Tendo alguém vai votando ali, não só uma pessoa decidir. Por exemplo, hoje em dia o presidente, ele, eu vou querer isso, vai ser isso no Brasil. Não, para aquela vontade dele acontecer no Brasil, precisa passar por todo, né, um processo pela Câmara, Senado, e a partir dali, quando eles realmente aprovam aí que a lei entra em vigor. Pois é, isso por quê? Porque nós somos uma democracia, não é uma pessoa só que decide. Já na monarquia, não. Quando lembramos de monarquia, nós lembramos mais ou menos de quem? Lá da Inglaterra, né? Pois é, a Rainha Elizabeth. Fizeram até uns memes para ela outro dia, né? Pois é, Rainha Elizabeth. A Inglaterra é uma monarquia, onde tem uma família real. Professor, o Brasil já teve monarquia? Sim. Dom Pedro I, Dom Pedro II. Até hoje, nós temos os descendentes, né, da família Orleans, né? No Brasil, né? Da família Orleans no Brasil. Pois é, temos chamado de príncipe, princesa. Mas hoje o Brasil é um país realmente democrático, graças a Deus, né? E na Inglaterra nós temos a monarquia, temos uma família real, que ali o cargo é passado, né, de forma hereditária, né? De cargo ali, vai passando para a família.
tá certo? Isso, exemplo na Inglaterra. Professor, mas só a Inglaterra é monarquia? Não. A Dinamarca também é monarquia, o Canadá também, e por aí vai, tá certo? Pois é, meus alunos do 4º e 5º ano, essa foi nossa aula de História. Para você do 4º ano, atividade na página 61. E para você do 5º ano, atividade na página 67. Então eu peço para vocês que assistam essa aula. Qualquer dúvida, vá lá no canal da CEMED, né? CEMED Rosário. Assistam as aulas, pegue o caderno, anote ali as principais palavras-chave e tire suas dúvidas ali nas nossas aulas, tá certo? E qualquer dúvida mais sobre as atividades, tire com o seu professor, que com certeza vai estar lá pronto para tirar sua dúvida e sanar sua dúvida para você aprender, tá certo? Então Deus abençoe e até a próxima aula.